Toda segunda-feira, a Revista do Meio-Dia destaca uma obra publicada pela Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina. Hoje você vai conhecer A Cidade que Nasceu dos Trilhos. Lançada em 2021, a obra recupera a história do norte do estado a partir da construção da ferrovia São Paulo-Paraná em 1935. O autor, Jaime dos Santos Caster, jornalista e mestre em comunicação pela UEL, apresenta o livro. Para falar um pouco dessa obra importante, que recupera um pouco da história do norte do Paraná e tem como pano de fundo a construção da ferrovia São Paulo-Paraná e o período em que ela foi muito importante para o desenvolvimento socioeconômico da região e também que auxiliou muito o plantio e a explosão do café como motor de desenvolvimento da nossa região. A ferrovia ela teve um papel determinante porque era por meio dela que o projeto de colonização de várias colonizadoras aqui da região, em especial a Companhia de Terras Norte do Paraná, sediada em Londrina, tinha o seu escoamento da produção de café e outros cereais. E na obra que eu falo um pouco sobre a estação ferroviária de Ibiporã, né, e várias memórias relacionadas às pessoas que viviam ao redor da estação, os trabalhadores, pessoas que moravam no entorno, né, a ferrovia cortando a cidade de Ibiporã. Nessas memórias tem muitas informações referentes a que a estação, no caso de Ibiporã, era um embarcadouro de boi, por exemplo, aqui do norte do Paraná, da região de Londrina. Então a ferrovia não só transportava café e grãos, mas também trazia muitas mercadorias industrializadas do estado de São Paulo, de Curitiba, e também era muito importante para o transporte de passageiros, que era o principal modo de locomoção, de deslocamento, de chegada e de partida das famílias, né, que vieram colonizar a região e ocupar esse norte do Paraná. Entre as décadas de 1935, quando os trilhos alcançaram a estação de Londrina e transpuseram a ponte do rio Tibagi, de 35 praticamente até os anos 60, né? Então o transporte ferroviário teve uma importância vital para o desenvolvimento e o funcionamento da economia da nossa região. Jaime dos Santos Caster. A primeira parte seria a ferrovia, né? A segunda parte, a história de Ibiporã a partir de documentos, de livros, alguns relatos inéditos que eu destaco nesse livro, como, por exemplo, a resistência de indígenas que habitavam as margens do rio Tibagi. Ali tinha um aldeamento que perdurou por volta de 1850 até 1875, onde trabalhou o Frei Timóteo, né, que foi enterrado em Jataizinho. Ali havia um aldeamento indígena de aldeias caigangues, caiuás e guaranis no século XIX. Durante a construção da ferrovia, aí, por volta de 1930, a partir de 32, quando iniciaram a construção dos trilhos aqui em direção a Londrina, depois da ponte do rio Tibagi, até 1935, existem relatos de resistência dos indígenas à construção da ferrovia, né, porque ia passar nas suas terras, na mata, e queimavam os dormentes durante a noite, do trabalho que os peões faziam durante o dia, né. Entre outras, né, alguns documentos inéditos, ainda em posse da família Beltrão, do Dr. Lauro de Castro Beltrão, filho do Alexandre Gutierrez, que é o fundador de Ibiporã. Então eu também trago algumas dessas informações nessa obra, né? E a terceira parte seria propriamente as memórias, a apresentação das fotografias, né, mais marcantes relacionadas à estação ferroviária e à ferrovia, e colocadas diante de alguns pioneiros da cidade, algumas famílias que já tinham sido ouvidas no projeto Contos e Causos, História Viva de Ibiporã. Então essas pessoas, eu fui fazendo uma triagem, né, das narrativas mais ricas ou originais a respeito da importância que a ferrovia, que a estação, desempenhava nas memórias deles, e fui fazendo uma triagem e fiz uma apresentação novamente de fotografias, utilizando a metodologia da fotografia como disparadora do gatilho da memória, que foi desenvolvida na Universidade Estadual de Londrina, basicamente pelo pessoal do mestrado em comunicação da UEL, também o curso de fotografia da Universidade Estadual de Londrina, que é coordenado pelo professor Paulo Boni. Então, se utiliza muito essa metodologia que enriquece as narrativas e dá nova luz à história oficial. Esses pontos é que os leitores vão encontrar nessa obra. E aqui público, né? Público ligado à área de história, não só acadêmicos, né? Mas pessoas que também gostam de estudar a história regional do norte do Paraná e da ferrovia, com certeza vão encontrar novas informações e eu espero que sejam interessantes nesse material que acaba de ser lançado pela editora da UEL. Jaime dos Santos Caster, autor de A Cidade que Nasceu dos Trilhos, publicado pela Eduel, editora da Universidade Estadual de Londrina. Entrevista de Letícia Câmara. O livro pode ser adquirido no site da Eduel por R$ 65,00 a versão física e R$ 35,00 a versão digital.